Eu sou o professor Raoni Barros e eu irei resolver um problema de TVNAM. O objetivo desse problema é achar um circuito equivalente de TVNAM externo aos terminais A e B, ou seja, externo a esse terminal aqui. Eu vou retirar os componentes que estão entre os terminais A e B, que é um resistor de 1,2 kΩ e uma fonte de 6 volts. E aí, após isso, eu irei representar o circuito por uma fonte de tensão em série com uma resistência. O circuito de TVNAM, o equivalente, de TVNAM, ele é muito interessante porque ele te permite representar um circuito grande por um equivalente. Esse equivalente nada mais é do que uma fonte de tensão em série com uma resistência. Isso é muito útil em circuitos elétricos e na vida prática de um engenheiro eletricista. Então, vamos resolver. Primeiramente, eu gosto de começar resolvendo o equivalente de TVNAM, obtendo a resistência de TVNAM. Então, para obter a resistência de TVNAM, eu tenho que olhar para o circuito e representá-lo sem os elementos que estão entre o terminal A e B. Então eu fico com um resistor, e aí o circuito ficará em aberto entre o terminal A e B. Eu fico com um resistor de 2,7K, tenho um resistor de 4,7, tem uma fonte, e aí essa fonte vai ser representada em aberto. Por quê? Porque ela é uma fonte de corrente. As fontes de corrente elas são representadas como circuito aberto. Se fosse uma fonte de tensão, seria um curto-circuito. E aí em seguida eu tenho uma resistência de 3,9K. Então, a resistência de TVNAM, ela vai estar aqui. Então a fonte ela vai enxergar a partir desse ponto. E aí, para facilitar ainda mais, eu vou redesenhar o circuito de tal forma que eu vou pegar esse terminal aqui e vou tirá-lo para depois do resistor de 2,7K. E aí facilita a visualização do que a fonte vai enxergar, porque ela vai enxergar esse resistor de 2,7, esse resistor de 4,7K, a fonte em aberto e o resistor de 3,9. E aí facilita a visualização do que? Facilita a visualização de que esse resistor e esses resistores estão em série. Por que eles estão em série? Porque eles compartilham apenas um ponto comum, ao passo que o resistor de 2,7 está em paralelo com esses dois aqui. Então, como é que fica a resistência equivalente de TVNAM? Ela será 2,7K em paralelo com 4,7K que está em série com 3,9K. Então eu tenho uma resistência de TVNAM que é 2,7K em paralelo com a soma dos dois resistores em série, que vai dar 8,6K. Logo, eu tenho uma resistência de TVNAM de 2,0548K ohms, que eu posso arredondar para 2,06 kΩ. Então, esse é o primeiro passo. Agora, eu vou achar a tensão de TVNAM. E aí, para achar a tensão de TVNAM, eu vou voltar para o meu circuito com a presença das fontes. Como eu tenho somente uma fonte, porque eu tirei o terminal, o que está entre o terminal AB, eu vou ficar apenas com uma fonte. E aí, como é que fica o meu circuito? Fica uma resistência, que é a resistência de 2,7
K, a resistência de 4,7K, a fonte retorna, a fonte de 18 mA e, por fim, o resistor de 3,9K. Agora eu preciso achar a tensão de Thevenin. Como eu resolver este problema? Eu decidi resolver esse problema aplicando um divisor de corrente. Porque se eu achar a corrente circulante aqui, eu acho a tensão de Thevenin. Como isso? Vamos lá. Eu vou achar esse I'. Esse I' é a corrente que vai circular tanto em 4,7 quanto em 2,7. Então, vamos fazer um divisor de corrente. 3,9K vezes 18 mA, no caso a corrente, dividido por 3,9K em paralelo com a soma de 2,7 kg mais 4,7. E aí vocês não estão lembrando do divisor de corrente? O que é que diz o divisor de corrente? Eu vou pegar a resistência oposta, multiplicar pela corrente injetada no nó e dividir pela distribuição dos resistores envolvidos. E aí o que acontece? Você tem o resistor de 3,9 que está em série com esses dois, tranquilo? E aí eu acho uma corrente de 6,21 mA. Com essa corrente eu sou capaz de achar a tensão de Thevenin, porque a tensão de Thevenin ela vai ser igual a 2,7, eu vou aplicar uma lei de Ohm direto, quilo, vezes 6,21 mili, que é a corrente que vai passar no resistor de 2,7. Então eu acho a tensão de Thevenin de 16,767 volts. Essa é a minha tensão de Thevenin. E existe um segundo pedido no problema, que é pegar e descobrir a corrente circulante no resistor de 1,2 volts, ou seja, eu tenho que voltar o terminal AB, só que já com a presença do equivalente de Thevenin. Como eu achei o equivalente de Thevenin, eu achei 16,767 volts em série com uma resistência. Qual foi a resistência que eu achei? 2,6, que é a minha resistência de Thevenin, 2,6 kg. E aí eu coloco o terminal AB de volta. Só que o terminal AB, ele tem a presença de uma fonte de 6 volts e tem a presença de um resistor de 1,2, porque ele quer saber o valor da corrente circulante nesse trecho, nesse resistor de 1,2. E aí eu tenho um circuito simples, uma malha fechada simples. Eu posso achar a corrente fazendo a diferença entre o E de Thevenin menos a fonte de 6 volts. Por quê? Porque elas estão em sentidos opostos. A corrente vem injetada nesse sentido e essa nesse sentido. Então é a maior menos a menor, dividido pelos resistores presentes nesse circuito simples. Então vai ser 2,06K mais 1,2K. E aí eu vou ter o 16,767 menos os 6 volts. E aí eu obtenho o valor da corrente que circula, que passa através do resistor de 1,2 no valor de 3,30 mA. Achei o segundo
dado segundo a necessidade do problema. Então, dessa forma, eu consigo obter o equivalente de TVNAM, que eu representei aqui o circuito inteiro externo ao terminal AB, que é uma fonte de 16,767 volts, em série com a sua resistência, que é de 2,06K. E aí, qual é a grande sacada? O que é extremamente importante para nós como engenheiros é que eu não preciso ficar constantemente resolvendo um problema grande, maior, cheio de elementos. Eu simplifico e toda vez que eu colocar novos elementos no meu circuito, eu obtenho os dados que eu quero, a corrente, faço uma análise ali. Isso é muito relevante quando você está trabalhando em distribuição de energia elétrica, onde você tem vários circuitos, e aí você já tem um circuito ali já pronto, aí chega uma carga nova. Por exemplo, chega um shopping center que aí você precisa alocar no circuito. E aí você vai resolver todo o problema de novo a partir da fonte lá da subestação até essa nova carga que entrou. Não, você já tem o circuito simplificado, você já tem o equivalente de TVNAM, e aí você só agrega atender essa nova carga. Bem, era isso. Eu agradeço a atenção e obrigado.